Pronto, está gravando. Então, só para dar um pouco de contexto aqui, né? A gente vai fazer uma aula gravada, né? A ideia dessa aula é falar sobre como você fazer um loop de treinamento básico com redes neurais em PyTorch. E isso é para ajudar na disciplina, né, que vocês estão fazendo, e por isso a gente, como é um tutorial legal, a gente está gravando também para colocar no YouTube. Vocês vão ter uma competição, então eu vou compartilhar aqui, espero que vocês já tenham dado uma olhada aí, né? Mas, se não, aqui está a página da competição. Então, esperar um pouquinho só para ver se aparece aí, pronto. Então, aqui está a página da competição, né? Vocês vão classificar glomérulos, né? Então, vocês têm glomérulos que são que têm lesões, né? Então, aqui, se eu não me engano, são lesões de hipercelularidade. E vocês têm que classificar entre 4 categorias, né? Na verdade, glomérulo sem lesão, que seria normal, glomérulo com endocapilaridade, eu acho, né? Mesangial, e esse endomes, na verdade, é quando acontece os dois tipos de lesão ao mesmo tempo, né? Então, aqui tem uma descrição simples, né? Os trabalhos que são feitos, o projeto PathoSpotter, que é o que o iVision faz parte, que enfim, que fornece os datasets, né? Aqui é uma parte importante. Ó. Aqui está mostrando como é que está o F1, como é calculado o F1 score, que é a métrica de avaliação da competição. Então, esse F1 score, ele tem uma modalidade, né, que é chamada macro. Então, ele basicamente vai tirar a média do F1 score de cada categoria, né? Então, se vocês quiserem utilizar se quiserem explorar, né, esse F1 score para subir na competição, né, dar algum peso a mais para alguma categoria, vocês podem fazer, tá? Não é nada ilegal você seguir a regra da competição. Pronto. Aí aqui, ó, nessa aba aqui, ó, aqui estava na aba Overview. Agora a gente está na aba de dados. Então, aqui na aba de dados, vocês têm todos os dados, né, que são basicamente os dados que vocês já possuem, né, de glomérulos. A diferença, ó, que se vocês lerem, vocês vão ver que esses dados que vocês tinham, eles foram revisados, né? Então, havia algumas imagens que estavam duplicadas, algumas imagens que estavam até com rótulos errados, e a gente revisou isso, e agora vocês vão ter um dataset mais, vamos dizer, mais coerente, né? Mais limpo, e aqui vocês encontram o dataset para fazer o download mesmo. Então, se eu não me engano, aqui no próprio Kaggle, vocês podem fazer um notebook, fazer seus testes aqui mesmo, tá? Só que eu vou fazer o teste no Colab, em que vocês podem fazer o download do dataset, abrir o Google Colab, e depois que vocês abrirem o Google Colab, vocês fazem o link do Google Drive e fazem os testes a partir com os dados que estão no seu Google Drive, ok? Sim, quantas vezes podem submeter? Vocês podem submeter 2 vezes por dia, né? Então, eu não sei exatamente se é de 12 em 12 horas ou se é 2 vezes por dia. Se eu não me engano, é 2 vezes por dia, respeitando um certo horário aí do Kaggle, né? Eu acho que é o UTC. Então, vocês podem submeter 2 vezes por dia. Então, a ideia é que vocês façam, como é que eu posso dizer? Construam uma solução robusta o suficiente. Quer dizer, eu acredito que essa seja uma boa ideia. E depois vão tentando fazer incrementos, né, na sua solução para tentar melhorar o resultado de vocês. Inclusive, aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui está a estrutura dos arquivos, né? Então, tem um arquivo, os dados de treino, eles estão rotulados, tá vendo? Os dados de teste não estão rotulados. E aqui, ó, tem um arquivo único, né? Embora que esteja escrito arquivos extras,
tem um arquivo único nessa pasta que é um exemplo de solução, né? Então, é um arquivo CSV em que você tem, digamos, a imagem, né? E o rótulo dela. A imagem e o rótulo dela. Aqui são rótulos razoavelmente aleatórios, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mas aqui deve ter conter a solução de vocês nessas imagens daqui, né? Que vocês não têm os rótulos. Então, vocês fazem um download aí dos arquivos e podem colocar no Google Drive e do Google Drive puxar para o Colab. Eu não sei, aqui, tá vendo? Se vocês botarem aqui, ó, New Notebook, vocês já podem partir para o notebook e fazer os testes aqui mesmo, dentro do Kaggle, né? O Kaggle, ele é um serviço do Google, né? Então não tem muita diferença entre o Google e o Colab, né? Aqui a vantagem do Kaggle é que você não precisa fazer o upload dos arquivos para o Google Drive, né? Aqui já estão os arquivos e vocês, ele já até coloca aqui um código bem simples para vocês rodarem e escreverem todos os, enfim, e imprimir todos os arquivos que estão no diretório input, /kaggle /input. Vou dar um tempinho aqui, né, que isso aí deve ter um problema de rede lá, né, que ele demora um pouco para pegar os arquivos, mas daqui a pouco ele vai imprimir todos os arquivos que estão nesse diretório. Então, aqui estão todos os arquivos que estão no diretório. Ok? Bom, como eu disse, a gente vai usar o Colab, né? Então, aqui está o Colab, né? O link, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou botar aí no chat, mas é colab.research.google.com. E quando vocês entram no Colab, né? Vocês podem escolher aí vocês querem começar um notebook vazio, mas eles também têm esse tutorialzinho aqui, Olá, este é o Collaboratory. Eu vou começar um notebook vazio aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco a letra. Então aqui, ó, vocês já devem saber, né? Vocês vão rodar seus códigos Python aqui, né? Talvez tenha outra linguagem, né? Mas talvez tenha R. Mas aqui é basicamente Python, né? Então vocês podem rodar seus códigos em Python, mas tem uma coisa que eu não sei se vocês sabem ainda, é que vocês também podem rodar alguns comandos de bash, né? De Linux aqui. Aqui é porque eu botei apenas o igual. Aqui está falando que a string 1 é igual a string 1. Está dizendo que é diferente. Ok? A tela está pequena ainda aí para todo mundo? Ou querem que aumente mais ainda? Como é que está aí, pessoal? Melhorou. Não vou conseguir aumentar muito mais do que isso, não, senão eu vou perder espaço. Tá bom? Tá melhor agora? Certo. Então, vocês podem rodar comandos em Linux também aqui, se eu não me engano, é só botar a exclamação. Então, você pode listar aqui os arquivos do diretório. Inclusive, eu acho que você pode passar alguns parâmetros aqui, né? Então, se eu tiver aqui um diretório chamado sample data, esse sample data, eu posso passar ele aqui como parâmetro do meu comando em bash. E agora não foi, eu tenho que lembrar aqui exatamente como é que é, porque varia um pouco de plataforma para plataforma. Deixa eu ver aqui. Mas assim, é possível assim, você o código em Python com o código em bash a partir das variáveis, tá? Vamos ver se aqui vai. Ah, não, porque é o simple dir. Pronto, acho que talvez agora vá. Agora foi, né? Eu estava botando o sample data aqui e não o nome certo da variável. Pronto? Bom, aí uma coisa que eu já ia esquecer de falar, mas
quando vocês estiverem rodando o Google Colab, a grande vantagem é que vocês, caso não tenham GPU, vocês vão poder acessar alguma GPU fornecida gratuitamente pelo Google. Aí você, só que ela, por padrão, fica desativada, né? Então você tem que vir aqui em ambiente de execução, alterar o tipo de ambiente de execução e escolher um acelerador de hardware, que aqui no caso pode ser GPU ou TPU, né? A TPU é um hardware mais especializado do Google, né? Mas aí vocês podem colocar a GPU, que eu acredito que seja suficiente. Agora, aqui ó, ele já está afirmando, dando uma orientação, né, que você não deve ficar usando a GPU sem necessidade, né? E se eu não me engano, ele limita por 12 horas o uso de CPU, né, por dia, 12 horas por dia. Tem como você contratar o serviço dele, né, do Google, que é o Colab Pro, se eu não me engano, em que você pode, você cancela esse limite, né, pode usar quantas horas quiser, mas é pago, né? E também, só que aqui eu acho que para essa competição está razoavelmente suficiente 12 horas por dia de GPU. Vocês vão ter direito a, teriam, acho que se eu não me engano, até 12 gigas de memória, né? E uma vez que você começa a usar a GPU, vai contar o tempo. Um dos problemas também é que, às vezes, o Google pode suspeitar de que você simplesmente está alocando a GPU e não está usando ou está fazendo mau uso. Então, de vez em quando, aparecem umas mensagens aqui do tipo, você ainda está aqui, clique aqui para provar que você não é um robô, alguma coisa assim, para mostrar que você está interagindo, né? E isso pode ser meio problemático, porque às vezes você quer fazer um treino, né? De uma rede que pode demorar 1, 2 horas ou até mais, e você quer treinar e simplesmente sair do computador, né? Aí você vai ter que ficar aqui monitorando. Eu só estou avisando isso porque pode acontecer com vocês, tá? De estarem fazendo um treino longo de uma rede e o treino ser interrompido porque você saiu do computador, né? Então é bom que de vez em quando você salve os pesos da sua rede neural para que vocês possam, para que vocês não percam o trabalho de vocês, certo? Então aqui, ó, aqui está o código que eu separei para hoje, tá? É um código bem parecido com uma revisão que eu fiz ali com Bia, né, recentemente. Eu só mudei algumas coisas porque vocês estão trabalhando com 4 classes e quando eu fiz essa revisão com Bia, ela estava trabalhando com 2. Mas, assim, basicamente esse é o código base para quase todos os treinos de Deep Learning, né? Então, vocês começam importando, fazendo os datasets, definindo os data loaders, né, que quem não sabe, daqui a pouco a gente discute. Depois disso, você define o modelo de vocês, né? Aqui eu estou usando um modelo pronto, mas no caso de vocês, na competição, pela regra, vocês vão ter que escolher um modelo que seja de vocês, né? Vocês que vão ter que construir um modelo, né? Então aqui também tem uma classe mostrando como é que faz um modelo, né? Vocês devem fazer algo mais complexo, ou pelo menos mais eficiente do que isso. E depois aqui vai passando os hiperparâmetros para treinar a rede e finalmente o código para treino da rede em si, né? Não sei se alguém achou complicado, mas se achou, podem ficar tranquilo que a gente vai passar passo a passo aqui, basicamente, e vai ficar bem claro o que é para fazer, né? Ah, só uma coisa, quando vocês devem ter entrado no Colab aí, provavelmente vocês devem ter percebido que eu escolhi o tema Dark, né? Então, realmente o de vocês está mais claro aqui, né? Ó, avisando. Então, antes de começar aqui, né, eu teria que primeiro montar o Google Drive, né? E antes ainda disso, eu tenho que mudar o ambiente de execução, né? Porque eu já sei que eu vou usar a GPU, né? Então, eu venho aqui, altero o ambiente de execução, coloco o GPU e clico em salvar, né? Então, ele vai conectar, né? Daqui a pouco ele vai mostrar aqui que está conectado. Não sei porque ele ainda não conectou.
Mas eu vou rodar uma célula aqui, que aí ele vai montar aí o Google Drive. Então, esse código aqui é padrão, tá? Para vocês montarem o Google Drive em alguma pasta. Ele está inicializando só agora, tá vendo? Aí pronto, agora inicializou. Pronto, aí ele vai colocar aqui ó, um link para você clicar, né? E depois que você clicar aqui, ele vai pedir autorização e vai botar um código. E com esse código, você vai copiar esse código e colar aqui. Aí, como eu não sei se esse código é único, eu vou tirar aqui minha tela da exibição, tá? Para vocês não acessarem meu Google Drive. E já volto aí com o notebook. Aí ele vai pedir para você fazer o login no Google Drive e digitar o código de autorização. Isso é um pouco chato de trabalhar no Colab, que às vezes ele demora muito mais de rodar uma célula do que você rodando numa máquina local, tá? Mas aí tem a vantagem também de que ele também tem umas praticidades muito boas, né? Bom, aí acho que vocês já estão vendo minha tela de novo, então? Alguém confirma aí para mim? Sim. Pronto, tá aqui, ó. Eu vou disponibilizar o código sim aqui, desse código daqui. Aqui ele está falando, no meu ele monta direto na pasta, tem uma opção na barra esquerda. Ah, sim. Na barra esquerda aqui, como ele falou, né, eu acho que ele tem como você fazer o mount, né, pronto, aqui, ó. Você consegue navegar pelas pastas e também fazer o mount aqui do Google Drive, ó, montar Drive. Mas eu também tentei aqui antes, aí quando eu cliquei aqui, ele simplesmente copiou esse código para cá. Mas deve ter também como montar o Google Drive direto, né? Então aqui, ó, ele montou o Drive nessa pasta daqui, né? Quer dizer, não sei se montou nessa, acho que montou nessa pasta daqui. Aí, como a gente está na pasta, deixa eu ver em que pasta que ela que está aqui. Pronto, como a gente já está na pasta Content, aí quando a gente for acessar o Google Drive, a gente não precisa botar a pasta Content, né? Então, já estou começando aqui dizendo que o diretório do Drive, esse Drive barra My Drive, e eu subi o dataset de glomérulos para essa pasta aqui do Drive, né? Eu tenho uma pasta chamada datasets dentro do meu Google Drive, passei os dados do glomérulo, e aqui tem aqui eu botei challenge, né? Mas a competição, né? E dentro tem a pasta glomérulos, que estão aquelas pastas que a gente mostrou aqui agora há pouco, né? Do dataset, né? Que aqui são os arquivos extras, os arquivos de teste e os arquivos de treino. Eu vou rodar aqui o código assim só para mostrar aqui. Isso aqui vai listar o diretório, tá? Então tem aqui a pasta de teste, a pasta de treino e os arquivos extras, tá? Só que eu também fiz uma pequena modificação aqui, né? Eu peguei esses dados daqui e aqui vocês estão vendo, né? Tem um dataset de treino e um dataset de teste. Eu adicionei o dataset de validação também, né? O que é que o meu dataset de validação é? É pegar o dataset de treino e dividir em treino e validação, né? Acrescentar mais um dataset. Então, eu estou rodando aqui para listar o diretório de novo e vocês vão ver que eu adicionei um dataset de validação. Essa divisão daí é arbitrária para vocês, tá? Isso faz parte da competição. Vocês que vão decidir quanto de treino e quanto de validação, né, a porcentagem dos dados vocês vão usar. Se vocês quiserem só usar de treino, nem quiser usar validação, decisão de vocês, né? Aqui eu botei 50-50, que eu considero uma divisão ruim. Mas aqui é só para exemplo, tá? Então, 50% dos meus dados estão no dataset de treino e 50% dos dados estão no dataset de validação, sem contar com os de teste, né? Ok? Então, pronto.
A gente já deu uma revisada geral aqui no Google Drive. Se tiverem alguma dúvida, podem falar ali no chat. E aqui eu vou falar agora dos imports, né? Esse OS daqui, eu espero que vocês saibam, né? Esse OS é de Operational System. E basicamente é para você evitar acessar o sistema operacional e evitar alguns conflitos, né, de código aí, né? Por exemplo, no Linux é barra para frente, enquanto que no Windows é barra invertida e ainda você tem que usar duas barras, né, para fazer o escape, né? Então o OS vai ajudar a trabalhar com as pastas, né, bastante. O time é só para caso vocês queiram ver o tempo de processamento que leva cada época e tal. O random é que às vezes é bom você randomizar um pouco a amostra dos seus dados, né? NumPy vocês já devem saber também, né, para trabalhar com matrizes no Python. O Matplotlib também é para plotar gráficos e imagens, né? Então está ligado com essa parte de matrizes. E aí finalmente vem o PyTorch, né? Eu não sei se vocês estão tão familiarizados com PyTorch, então eu vou dar uma, uma apresentação bem básica aqui dele. Se vocês acharem que está muito simples, vocês avisam aí no chat. Ou então falam com o microfone, né? Aqui apareceu que ocorreu um erro no Google Drive, né? Espero que não tenha desmontado aqui. Aparentemente está tudo normal. Então aqui, o PyTorch, basicamente, ele é um... Aí o Iago falou que nunca usou PyTorch, certo? Ok. Certo. Eu vou falar então, né, Bruno? Foi bom, Bruno, ter comentado isso aí, que eu não ia comentar do de TensorFlow e Keras, né? Ia participar logo, partir logo pro PyTorch, né? Então, deixa eu tentar fazer uma diferenciação, né? O PyTorch, ele é um framework para desenvolvimento de soluções de Deep Learning, né? E as soluções de Deep Learning hoje em dia são basicamente de redes neurais profundas, né? Existe outra alternativa ao PyTorch, né? Que é o TensorFlow. Vou escrever aqui para vocês pegarem aí a grafia, né? TensorFlow. O PyTorch, né? É do Facebook, é mantido pelo Facebook, né? Que mudou de nome agora. E o TensorFlow é mantido pelo Google. Numa opinião bem sincera e coerente com a realidade, o que a gente observa? A gente observa que, pelo menos na academia, né, nas universidades, o PyTorch ganhou muito espaço, entendeu? Ele cresceu muito, né? Enquanto que o TensorFlow, ele perdeu muito espaço na academia, embora ele esteja introduzindo novas funcionalidades que, que até, vamos dizer, reaproxima ele da academia. Mas, assim, dá para ver que o PyTorch é a preferência das pessoas hoje em dia. Para deployment, né, para você entregar, né, as redes e tudo mais, acho que até tá parecida aqui a disputa dos dois, né? Embora acho que o TensorFlow esteja um pouco à frente nesse ponto, né? Porém, aqui a gente está fazendo isso mais para desenvolvimento e também, hoje em dia, ainda entregar uma rede para uma solução é muito incipiente ainda, né? É muito problemático você fazer um produto que envolva a rede neural mesmo, né? Então, as coisas estão muito na academia ainda, mas em breve eu não duvido que chegue com tudo em diversos produtos. Bom, são esses dois os frameworks que estão dominando o mercado, né? Um mantido pelo Facebook e o outro pelo Google. Bruno aí comentou também do Keras. O Keras, de certa forma, ele também é um framework para desenvolvimento de soluções de Deep Learning, né? E eu não sei se ele é do Google ou se ele é mantido por um funcionário do Google, né? Então, vou botar aqui Google também. Certo? E qual a diferença do TensorFlow e do Keras, né? Bom, o Keras, ele, vamos dizer, ele tenta ser mais amigável com o usuário, né? Ser menos verboso do que o TensorFlow, né? Então, você pode escrever menos código e ter uma solução básica rapidamente com o Keras, né? Pelo menos essa era a ideia original dele. Isso. E também,
Outra coisa que o Keras também o Keras ele deveria dar suporte a vários outros frameworks, né? Então, existiam outros antes do TensorFlow e do PyTorch, existiam outros frameworks de Deep Learning que eram muito populares, né? Que eu acho que um era Café, outro era Teanos. Então, o Keras, ele meio que fazia um... Eu vou mudar aqui o ambiente de execução, tá, pessoal? Foi bom até aparecer isso aqui, que ele já está reclamando aqui, ó, porque, como eu falei, né? É meio que desperdício de recurso mesmo, tá? Pronto, estou mudando aqui para um. Então, o Keras ele vai meio que ser uma camada acima desses outros frameworks, tá? Mas hoje em dia, eu não sei, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão cada vez mais seguindo só para o PyTorch e o TensorFlow, porque eles já estão bem organizados, né? Bem estruturados, né? Então, quando você for importar ficou alguma dúvida? E aí eu já passo para a ideia é basicamente essa, né? O PyTorch, eu só esqueci de falar uma coisa. O PyTorch ele vai ser, vai ser justamente para isso, para desenvolver redes neurais. E a grande vantagem dele é que quando você vai fazer o backpropagation, né, que são as derivadas em relação à saída dos pesos, né, ele faz isso automaticamente, né? Tanto PyTorch como TensorFlow, né? Então você monta a estrutura da sua rede e coloca ela para treinar e essa parte do backpropagation é feita automaticamente tanto pelo PyTorch como o TensorFlow, e eles, obviamente, dão suporte à GPU, né? Então, sempre que sai uma nova GPU, caso ela tenha uma nova funcionalidade para acelerar o treinamento, eles provavelmente vão incorporar tanto o PyTorch como o TensorFlow na, na, no suporte deles, tá? Então, o PyTorch está aqui, né? Para você importar o PyTorch, você import torch, né? Tem também esse módulo aqui, que é o NN, de redes neurais em inglês, né, que é muito importante, né, que tem várias funcionalidades e também você precisa herdar dos módulos para estruturar a sua rede. Tem os otimizadores também, né, do PyTorch. E, por fim, tem o Data Loader, né, que já eu explico qual a diferença de Data Loader para dataset. E também tem um PyTorch para imagens, né? Lembrando que Deep Learning não é só visão computacional, né? Deep Learning tem texto, tem áudio, enfim, tem basicamente tudo que espera, né, que o cérebro biológico consiga fazer, né? Porque o Deep Learning foi, de certa forma, inspirado no cérebro biológico, tá? Então, aqui, ó, tem essa classe daqui facilita a trabalhar com datasets de visão computacional e também tem esse módulo aqui, né, chamado Transforms, que ele permite você fazer data augmentation no, nos seus dados, né? Data augmentation, só para exemplificar rapidamente, data augmentation é simplesmente você fazer variações artificiais nos seus dados para que você aumente a quantidade de seus dados, né? Então aqui está um data augmentation, né? Que eu estou pegando uma imagem de um cachorro e estou cortando ela ou refletindo ela para aumentar artificialmente a variedade dos meus dados, ok? Bom, eu estou tendo um pouco de feedback de vocês, mas eu estou indo aí. Eu vou assumir que vocês estão entendendo. Eu vou rodar aqui vou ter que escrever meu código aqui de novo. Ixi, vocês viram meu código? Certo.
Então, para todo mundo tá entendendo por enquanto, né? Bom, então vem daí, né? Estou rodando aqui os arquivos. Vou rodar os imports. E agora eu vou falar um pouco sobre a parte de transforms, né? Que seriam... Aqui, ó, esses transforms seriam, na verdade, como se fosse o pré-processamento das suas imagens, né? Então, muitas redes de classificação utilizam como imagens o padrão 224 por 224, né? O tamanho da imagem. Na competição, vocês podem usar o tamanho que vocês acharem mais adequado, tá? Então, mas assim, se vocês forem procurar se inspirar em alguma dessas redes famosas, né, AlexNet, BGG e tudo mais, vocês vão ver que elas usam esse tamanho aqui como padrão. E o que é que eles fazem? Nessas redes, elas são treinadas num dataset muito grande chamado ImageNet. Vocês conhecem o ImageNet? Não. O ImageNet, ele é um dataset de classificação que ele é muito extenso, né? Então aqui eu não sei até que onde eu consigo ver aqui as informações do ImageNet, mas ele deve ter, sei lá, tá aqui, ó. Ele tem 14 milhões de imagens, sendo que 21 mil categorias. Não sei se vocês estão conseguindo ver, agora está, né? E existe uma competição, né, um benchmark bem conhecido, né, que é o benchmark do ImageNet, né, em que um subconjunto dessas categorias, né, que são 1000 categorias, são utilizadas para avaliar as redes de classificação propostas pelos pesquisadores, né. Então, o que é que o pessoal faz? Né? O pessoal treina, às vezes, né, uma rede no ImageNet. Essa rede adquire um certo conhecimento, né, de imagens, e depois eles fazem o fine tuning, né, adequam os pesos dessa rede, né, para a sua nova tarefa. Então aqui o que a gente tem, né? A gente tem 3 valores, né, de R, G e B, né? Ou seja, o que é que o pessoal faz, né? Antes de treinar no ImageNet, eles pegam todas as imagens de treinamento, fazem a distribuição dos pixels de vermelho, verde, azul, e veem a média e o desvio padrão desses pixels, né? Então, basicamente, o que eles vão fazer? Eles vão pegar o valor vermelho de cada pixel, vão subtrair a média dos pixels vermelhos, e disso vão dividir o desvio padrão dos pixels vermelhos, certo? Então, com isso, eles vão deixar o treinamento da rede mais rápido, né? Embora que, como imagens, né, os pixels variam entre 0 e 255, eu acredito que essa normalização das features não seja tão relevante, né? Porque os pixels já estão mais ou menos na mesma escala, né? Mas se você tivesse trabalhando em algum problema com dados estruturados, né, que seja uma tabela, por exemplo, o que é que aconteceria, né? Você poderia ter uma variável que fosse de 0 a 10 e outra variável que fosse de 0 a 1 giga, ou então 1 milhão, enfim. O que isso ia acontecer? Isso ia fazer com que seu treinamento fosse mais lento e provavelmente seu resultado final pior, né? Então, aqui vocês podem fazer, enfim, é só uma sugestão, né? Vocês podem ser mais preciosistas, né? E tentar dividir pela média o desvio padrão de cada pixel. Espera aí que eu não sei se está tendo mensagem aqui. Ah, tá. Ou vocês podem simplesmente pegar o valor de cada pixel e dividir por 255, que vocês já vão ter um resultado, acredito eu, que razoável, certo? Aí cabe a vocês aí no tempo que vocês têm decidirem o que vocês acham que parece ser mais vantajoso fazer agora, né? Bom, e além desse processamento, nesse pré-processamento, vamos dizer, de normalizar as features dos pixels,
Vocês também podem fazer o Data Augmentation, né? Que vocês vão artificialmente variar as, as características da imagem pensando como é que eu posso falar? Na distribuição dos seus dados de teste, né? Então, imagine que você tem um cachorro aqui, né? Pô, será que se eu refletir a imagem horizontalmente é a mesma coisa? Eu acredito que sim, né? Se eu estiver querendo identificar cachorros na minha imagem, isso vai ser a mesma coisa. Porém, será que se eu fizer uma coisa sei lá, esse Elastic Transformation, será que ela já vai ser continuar adequada? Bom, por causa do cachorro, talvez, né? Porque esse cachorro daqui, ele meio que fez uma transformação, mas eu acho que ainda tá, né? Mas você pode chegar a alguns pontos em que você vai adicionar tanta variedade que essa variedade não está condizente com o seu dataset alvo, né? Então, tem alguns tipos de data augmentations assim que são bem diversos, né? Então tem alguns que fazem. É que eu não vou conseguir mostrar, não separei nenhum aqui, mas tem alguns que misturam as imagens. Por exemplo, aqui, será que já faz sentido, né? Que ele cortou um canal de imagem, né? Então, será que isso faz sentido para a competição ou não, né? Tem um aqui que adiciona neblina, né? Eu acho que neblina não faz sentido no caso de glomérulos, né? Então, vocês têm que ter essa sensibilidade para ver o que é que vocês vão utilizar de data augmentation para fazer os seus testes, né? E o PyTorch, ele já tem nesse módulo aqui, Transforms, alguns data augmentations, né? Esses data augmentations do PyTorch, eles não são muitos, tá? Apesar de quando você forem olhar na documentação deles, vocês talvez achem que ele é extenso, né? Então, aqui tem uma página com basicamente todos os data augmentations do PyTorch, vocês podem procurar usá-los. Então, tem aqui o center crop, né, que é você cortar a imagem no centro. Color jitter, que eu não sei nem exatamente como é que traduz, né? Aí você pode variar o brilho, o contraste, a saturação e assim por diante. Então, tem vários aqui e basicamente vocês podem usar isso aqui. Eu já estou mostrando aqui um pacote, né, chamado Augmentations, que é compatível com PyTorch, né? E que ele tem alguns data augmentations mais diferentes, assim, mais complexos, né? Então tem aqui, ó, esse aqui que vai cortando quadradinhos da imagem, né? E você tenta continuar reconhecendo a imagem mesmo assim, né? Então vocês podem analisar isso durante a competição. Aqui eu já estou dando o exemplo mais simples de todo, Aqui, ó. Bia está perguntando se faz mal colocar vários datas augmentations na rede. Ó, isso aí que eu estou falando. Digamos que você quer identificar glomérulo. A ideia do data augmentation é você aumentar, né, vamos dizer, artificialmente seu dataset, né? Porque a gente sabe que quanto maior o nosso dataset, a tendência é que melhor seja o desempenho da rede. Só que não adianta você aumentar o seu dataset de forma que ele não seja muito condizente com a realidade do seu problema, né? Então, assim, existem algumas... eu vou tentar achar algum exemplo aqui bem... Por exemplo, esse aqui, ó, Motion Blur. Ele é a ideia desse Motion Blur, acredito eu, que seja tentar mostrar distorções que são próximas a movimento, né? Quando você tira uma foto, sei lá, de um carro passando rápido, talvez você tenha um motion blur. Isso não acontece tanto na verdade, isso não acontece com né? Então, será que isso aqui vai acrescentar alguma coisa? Então, você tem que pensar assim, ó, eu tenho uma dataset de teste. O que é que eu espero encontrar no meu dataset de teste? Eu acredito que isso não vai melhorar, entendeu? Pode até ser que esse motion blur até melhore seu desempenho, porque às vezes a imagem não está tão bem focada.
Mas, assim, a ideia que eu sugiro é que vocês pensem o que é que vocês vão encontrar na sua aplicação ou no seu dataset de teste, né? Então, aqui, por exemplo, tem um de chuva. Você não vai encontrar chuva em glomérulo, né? Então, tem outros exemplos aqui. Eu estava querendo encontrar um que é bem aqui, ó, random snow. Aí você coloca uma neve, né? Então, essas coisas assim, você não vai encontrar muito. Tem esse solarize, que é meio que o negativo da imagem, eu acho, né? Então, você tem que pensar no... Tem um aqui que eu queria mostrar, mas não estou achando. Uma pena. Deixa eu ver se aqui vai. Então, assim, a ideia, a ideia geral é essa. Infelizmente, vocês têm que testar, né, para saber se faz sentido ou não, mas vocês podem ter uma noção do que vai, se vocês vão ter um resultado bom ou não, se vocês pensarem no que vocês querem atingir, né? Bom, então tá aqui os transforms, né? Eu senti até que ficou um pouco deslocado isso, né? Mas é que eu estou seguindo a ordem do código. Bruno está perguntando se tem chance de ampliar submissões por dia. Ó, eu acho que isso não dá não, Bruno. Isso aí... Porque quando você vai... Se você botar muitas submissões, aí você já corre o risco de alguém começar a descobrir as respostas de tanto submeter, entendeu? Então, acho que fica meio... fragiliza um pouco a competição. Mas você vai ver que 2 submissões por dia é suficiente, tá? Você vai ver que não parece pouco, mas se você validar bastante no seu dataset de validação, você vai ver que é suficiente. Certo. Então, aqui ó, eu vou mostrar como é que vocês carregam um dataset de imagens, né? Então, vocês têm uma estrutura do dataset, né? Então, eu estava até mostrando aqui o dataset de imagens. Aqui, ó, tem um teste, o de treino, né? Eu vou carregar o de treino, sendo que eu tenho uma versão, metade dos dados também numa pasta de validação, né? Que eu fiz, que eu modifiquei na proporção que eu queria, né? Então, o PyTorch, ele tem um módulo, uma classe chamada datasets. Desculpa, ele tem um módulo com uma classe chamada image folder, em que você coloca o caminho do dataset, né? Então, no nosso caso, é nesse caminho daqui, dataset dir, peraí, tá até errado aqui, então, né? Não, tá certo. Dataset dir, então, coloquei aqui o diretório do dataset, e ele vai pegar a pasta de treino e depois a pasta de validação e vai aplicar as transformações de treino e de validação. Uma única coisa que eu queria falar é que quando vocês fizerem um data augmentation, faça o data augmentation só no de treino, tá? Não façam também no de validação. Aqui no de validação tem alguns data augmentations, mas assim, os data augmentations, na verdade, não é nem data augmentation, né? Porque não tem nada variando aqui, né? Eu só estou redimensionando a imagem para o tamanho igual ao do dataset de treino, mas, por exemplo, horizontal flip, eu só estou aplicando no de treino, né? Então, o de validação, raramente você vai colocar data augmentation no de validação, né? Porque o de validação você está supondo que ela está na mesma distribuição do seu dataset de teste. Então, só faço data augmentation no de treino, tá? Então, aqui, ó, voltando aqui, desculpa aí a confusão, vocês vão pegar o dataset vocês vão passar o caminho do dataset de treino, o caminho do dataset de validação, e vocês vão ter 2 datasets, né? O de treino e o de validação. E aqui vocês já podem passar o link, a variável do data augmentation, né? Que aqui a gente chama de transform. Pronto, isso aqui vai ser suficiente para a gente carregar o dataset. Eu vou ter que rodar aqui deixa eu ver aqui. Pronto, agora foi. Está carregando aqui.
Aí depois que vocês carregam, é interessante vocês verem as imagens que vocês têm, né? Na verdade, é interessante até antes mesmo disso, né? Vocês darem uma olhadinha na pasta, né? Que vocês estão do dataset. Mas aqui eu também botei a imagem para ver que está tudo certo, né? Então ele carregou uma imagem, né? Aqui, ó, ele fala a categoria dessa imagem, né? E aqui tem um código, né, que no início pode parecer um pouco confuso, né? O que eu fiz? Eu peguei o dataset de treino e peguei a primeira imagem, né? Aí, esse dataset, né, quando você carrega aqui através dessa classe, ele vai retornar as imagens com rótulos numéricos, né? E esses rótulos numéricos, acredito eu, que sejam em ordem alfabética, né? Então, primeiro, o rótulo 0 está relacionado a essa categoria, o rótulo 1 a essa, e assim por diante, até o 3, que é normal. Então, eu peguei, botei esse dicionário aqui, né, para mostrar qual é o tipo de lesão em termos de string, né, de palavra. Então, aqui eu imprimi a lesão da primeira imagem, né, que é endocapilaridade, eu acho, né, traduzindo. E aqui, ó, tem uma coisa que é meio confusa, e por isso que eu queria passar por vocês, tá? Com vocês isso aqui. Quando você carrega a imagem do dataset, ela vai estar em um tensor, né? E o tensor nada mais é que como é que eu posso chamar? Uma generalização de uma matriz, né? Então, ela é como se fosse uma matriz de 3, 4, 5 dimensões e assim por diante. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu peguei a imagem, né, que o dataset me retornou, né, que é a imagem rótulo, peguei a imagem e dei um detach nela, né? Esse detach é o seguinte, ó, pega essa imagem daqui e remova ela do computational graph, né? Porque ele se lembra lá no início da aula, o que aconteceu? Eu falei, ó, o PyTorch, ele faz o backpropagation automaticamente para você. Então, se eu pegasse essa imagem daqui, né, e multiplicasse por 2 os valores dos pixels, o PyTorch ia acrescentar isso nas derivadas dos pesos, né? Então, a gente não quer isso, né? Além também que eu não tenho certeza, talvez ele dê um erro. Então, a gente está removendo essa imagem do computational graph, né, que é o grafo que faz as derivadas, né, de forma eficiente através do backpropagation. E depois disso, a gente manda possivelmente para a CPU. Porque lembre que a gente está usando o GPU, né? E a GPU é uma placa gráfica, então os dados estão inicialmente carregados na GPU, né? Se ela estiver disponível, né? Embora você possa usar o PyTorch com CPU, né? Para Deep Learning é quase que inviável você ficar usando de CPU somente, tá? Praticamente não, eu diria até que é inviável se você quiser fazer alguma coisa meio que útil nos dias de hoje, só usar CPU. Depois ainda tem esse permute aqui. Então eu peguei a imagem, tirei do gráfico computacional, passei para a CPU e fiz o permute. O que é esse permute daqui? O PyTorch adota a seguinte convenção: número de canais, altura e largura. Então, se a gente estivesse trabalhando com uma imagem 100 por 100, o PyTorch estaria com 3, 100, 100. Mas se a gente quiser mostrar a imagem com o Matplotlib, a gente tem que converter para altura, largura e canais. Então, aqui o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está falando aqui, ó, pegue a altura, que é o índice 1, e coloque em primeiro, pegue a largura, que é o índice 2, e coloque em segundo, e pegue os canais, que é o índice 0, e coloque em 0. Pronto. Com isso tudo aqui, a gente tem um tensor no formato com altura, largura e canais. Só que a gente não quer um tensor em PyTorch, né? Para a gente plotar a imagem, a gente tem que transformar em NumPy. Então, tem o método .numpy que vai devolver para a gente uma matriz em NumPy. Aí, com isso, a gente pode usar o Matplotlib para mostrar a imagem. Lembrando aqui, né, que só mais uma coisa, que como aqui a imagem
ela está entre 0 e 1, ou desculpa, como essa imagem, as features dessa imagem foram normalizadas, né? Lembra que a gente subtraiu esse valor de média e dividiu pelo desvio padrão cada pixel, né? Então, ela não, a representação dela aqui não está muito legal, né? Porque tem pixels que estão com valores negativos e eles foram limitados a 0, e tem pixels que estão com valores acima de 1 que foram limitados a 1, né? Mas aí vocês podem fazer um mapeamento aqui, né, caso vocês queiram, para mostrar ela como seria originalmente. Bom, isso aqui é uma imagem do dataset de treino, né? Aí aqui também eu faço a mesma coisa. Aqui está até errado, tá? Aqui é um trabalho que a gente estava fazendo, né? Deixa eu ver se eu corrijo logo. Aqui já é para o dataset de validação. Deixa eu ver aqui se... Acho que não precisa. Mas aqui eu estou mostrando uma imagem randômica, tá? Mesma coisa, não tem diferença nenhuma, tá? Então, por enquanto, me dê um feedback aí, vocês estão entendendo até agora? Pronto, por enquanto está todo mundo entendendo. Acho que só falta Iago dar um feedback aí. Pronto, enquanto isso eu vou falando aqui de data loaders. Qual a diferença de dataset para data loader, né? Então é o seguinte, quando vocês vão fazer vocês carregam um dataset, vocês vão ter, digamos, um conjunto de imagens. Só que o processamento dessas imagens, ela não é feita de forma instantânea, né? A GPU ela tem um limite de memória para fazer o treinamento de deep learning, e você não faz, digamos, todas as imagens de uma única vez. Então, vocês vão processar essas imagens de batch em batch, né? E o ideal você fazer o seguinte, você pegar, digamos que você tenha 10.000 imagens, e sua GPU consegue processar 100 imagens por vez. O que é ideal é você colocar essas 100 imagens. E com isso, você vai processar várias imagens por vez e treinar mais rápido, né? Só que não é suficiente você apenas ajustar o tamanho do seu batch, né? A quantidade de imagens que você processa por vez. Você também tem que ajustar a sua taxa de aprendizado, que a gente vai ver lá um pouquinho mais na frente, tá? Além disso, existe esse numWorkers, que é uma variável que ela é basicamente uma thread separada, né? Em que ela vai meio que processar paralelamente o carregamento dos seus dados, né? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui o numWorkers igual a 0, o que ia acontecer? Eu ia carregar 64 imagens na GPU, ia processar essas 64 imagens, e depois disso, eu iria carregar outras 64 imagens. Quando eu coloco esse número de workers aqui, né, igual a, vou botar um primeiro, né, que é mais simples, o que é que vai acontecer? Eu carreguei 64 imagens. Enquanto eu estou treinando, eu já vou pegar essas outras imagens e processar. E depois, quando eu terminar de treinar com essas 64 imagens, eu vou já lançar outras 64, as que já estiverem prontas, pelo menos, né? Então, é bom você botar esse número de workers maior que 0, né? Então, pode ser 1, 2, 4, geralmente potências de 2, tá? Porque enfim, o sistema numérico do computador é binário, né? Então, você poderia ser 1, 2, 4, 8. Agora, não tem uma resposta fixa boa, né? De tipo, é bom quando é 8, é bom quando é 4. E você tem que ir testando, né? Mas pelo que eu li aí na internet, né? Se tá na internet é verdade, né? É brincadeira, mas assim, nas pesquisas que eu fiz, o pessoal fala que por GPU você tem que botar mais ou menos no máximo 4.
Só que eu acho que o ganho não é tão grande, né? Então, talvez seja interessante vocês só colocarem 2 mesmo, para garantir que vocês não vão desperdiçar memória com esses números de workers. Tá, pedindo para repetir aqui qual a diferença, como é que funciona o número de workers, né? Então, assim, pense o seguinte, vou mostrar caso você utilize um número de workers igual a 0. Certo? Chegou o número de workers igual a 0. O que é que vai acontecer no computador? Ele vai carregar 64 imagens. Pronto. Depois que ele carregou essas 64 imagens, ele vai utilizar essas 64 imagens para o treinamento. Depois que ela usou essas 64 imagens para o treinamento, ele vai carregar outras 64 imagens. Isso aí é para num of workers igual a 0. Se eu colocar igual a 1, o que é que vai acontecer? Ele vai carregar 64 imagens e vai começar o treinamento com essas 64 imagens. Enquanto essas 64 imagens estão sendo utilizadas para treinamento, uma thread separada, uma só, está carregando outras 64 imagens para assim que acabar as 64 imagens que estão sendo utilizadas agora, outras 64 já sejam carregadas, entendeu? Então, é como se fosse um paralelismo mesmo, entendeu? Você vai ter mais de uma thread para carregar as imagens. Então, isso você deve ganhar uma performance nisso. A desvantagem é que você perde um pouco de memória de GPU, né? Por isso que você não vai ficar aumentando esse número workers arbitrariamente, né? Então, é por isso... Aí, o que eu estava falando é o seguinte, não existe uma regra clara de que número é bom vocês usarem, né? Pode ser 1, 2, 4, geralmente potência de 2. O que eu ouço falar é que o ótimo é geralmente 4. Porém, eu acho, pelo que eu li também na internet, que 1 ou 2 vai ter um desempenho muito próximo de 4. Então, é melhor você colocar 1 ou 2, acho que 2 é o ideal. Mas se você colocar, por exemplo, 4, você pode correr o risco de simplesmente acabar a memória da GPU. Ou então, eu já vi, pelo menos, não sei se isso é comum, né? Mas, assim, já ocorreu de eu botar 4 workers e no meio do treinamento dá erro, porque faltou memória, né? Então, acho que é melhor botar 2. Achei até estranho quando isso aconteceu, mas, enfim, não passe muito de 4, porque o ganho de performance não é muito significativo. Certo? Então, aqui está até 2, né? Não estava nem usando a variável. Pronto. Então, o data loader, qual é a ideia do data loader? O data loader vai pegar seus datasets e carregar nesses batches, ou seja, de 64 e 64 imagens, né? E além de carregar essas 64 imagens, o batch ele também tem algumas outras funções, né? Ele pode carregar essas imagens de forma mais eficiente e também a coisa que talvez seja mais importante é que ele pode misturar essas imagens, né? Então, imagine que você tem um dataset com 100 imagens, né? Essa imagem vai de 0 a 99, né? O que é que pode acontecer se você não misturar as imagens? Pode ser que sua rede comece a aprender algo sequencial dessas imagens, né? Então, ela começa a pensar, percebi que sempre que tem a primeira imagem é de tal tipo. E isso não é condizente com a realidade, né? Então, você tem que misturar seu dataset de treino para ganhar performance. Já o dataset de validação, você provavelmente não vai querer misturar as imagens, né? Então, você pode botar aqui como false. Tá bom? Uma outra coisa também aqui que eu percebi, que eu lembrei agora, é o batch size do dataset de validação e do dataset de treinamento, né? Enquanto você está treinando sua rede, você vai estar com vários gradientes salvos na GPU, né? Os gradientes são as derivadas em relação aos pesos. Então, quando você está treinando, você está armazenando esses gradientes na sua GPU e está consumindo espaço. Mas quando você está fazendo a validação, você só está calculando a métrica final. Então, você pode aumentar o batch size, né? Que eu aumentei em 8 vezes.
Eu realmente tenho que admitir que eu não sei se esse 8 é um valor ideal, né? Acho que foi mais um chute que eu botei aqui. Mas basicamente o quê? Como você não está usando os gradientes para treinamento, sua GPU está com mais espaço livre, então você pode aumentar o batch size do seu dataset de validação. Então, isso aqui é um detalhe que pode ajudar vocês a ganharem um tempinho aí nos seus experimentos. Certo? Então, aqui, ó, eu não sei nem se falo disso aqui, isso aqui é Python, tá? Mas, assim, quando vocês forem carregar os seus dados, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, pode fazer um for loop aqui, ó, for images labels, no seu data loader, né, que aqui no caso é o data loader de treino. Aqui você pode imprimir esse o shape, né, desse data loader, né, que são o tamanho de cada dimensão, né. E lembrando, né, que no PyTorch ele segue a convenção canal, altura, comprimento. Só que agora, como você está com data loader, você está carregando várias imagens ao mesmo tempo, você ainda tem um tamanho do batch, né? Então, batch. Então, quando eu imprimir aqui, o batch aqui está como 64. Então, a dimensão aqui vai ser 64, 3 canais, e a altura e a largura que eu defini, né? Que, se eu não me engano, foi 224. Perdão, aqui que eu não rodei a... Então, fiz um for loop aqui. Aí ele está demorando um pouquinho mais, porque ele está carregando, quer dizer, eu acho que é por isso, né? Que ele está carregando 64 imagens, né? Então está demorando mais. Então eu fiz a mesma coisa da outra vez, né? Só que agora eu estou fazendo um print do tamanho do batch size, né? Do batch size, não, do batch que eu estou usando, né? Então tá aqui, ó, 64, 3, 224, 224. E estou imprimindo a primeira imagem desse batch size. Desse batch, perdão. Então tá aqui a primeira imagem, né? Certo. Alguma dúvida até agora? Só para explicar, aqui em cima tá como acessar o batch size. Aqui eu estou mostrando basicamente a mesma coisa, tá? É que eu estou usando aqui, acho que não sei como é que chama isso, se é um iterator, mas basicamente é mostrar por que isso aqui funciona em Python, né? Isso aqui é um iterator, então eu faço um iterator, aí eu posso rodar através desse iterator e cada vez que eu chamo ele, eu vou retornar as próximas imagens, as próximas labels. Aí vocês dão uma olhadinha nisso, eu acho que isso aqui é só para... Porque eu já vi uma vez isso em um código em Python e eu não tinha entendido. Aí eu coloquei isso aqui só para vocês entenderem que aqui, ó, isso aqui está sendo feito aqui em menos linhas, é equivalente a isso daqui, tá? Aí se vocês dão uma olhadinha, se não entenderem, vocês me falam depois. Eu só não vou falar disso aqui porque não é tão relevante. Ok? Eu vou explicar aqui rapidamente essa parte do modelo. Aqui, ó, o PyTorch, né? Eu falei que ele tem os modelos de visão, né? Que é o Torch Vision. Ele já vem com vários modelos, né? Aí eu não sei se vocês conhecem, mas existem algumas redes que são bem famosas, né? Então, por exemplo, o VGG, aí tem aqui VGG, aí tem várias VGGs, né? Aí ele já... Deixa eu ver se ele mostra aqui. Eu não estou conseguindo ver qual VGG que ele usa, né? Se é a VGG 16, se é 19, enfim. Mas aqui, ó, já dá para ver que como ela é treinada no ImageNet, a saída dela são 1000 classes, né? Vocês estão conseguindo ver aí, né? 1000. Só que a gente não vai trabalhar com 1000 classes, né? Então, o que a gente geralmente faz, né? Outra que é bem famosa é que eu estava usando aqui, ResNet, né? Acho que a mais famosa é a ResNet 50. Então, a ResNet 50 eu posso pegar aqui com os pesos já pré-treinados, né, da ResNet 50, e aqui eu vou imprimir o modelo, tá? Então, o PyTorch ele já vem com os modelos de visão computacional e você ainda pode baixar os pesos, né? Então, eu vou botar aqui. Aí ele fez o download dos pesos.
e imprimiu a estrutura da rede. Ó, aqui é a estrutura da ResNet, né? E lá no final, ela tem uma camada linear com 2.048 features de entrada com 1.000 de saída, né? Porque ele foi treinado no Imaginet, e o Imaginet, por padrão na competição, no benchmark deles, ele utiliza 1.000 classes. Só que aqui a gente está trabalhando com 4 categorias, né? 3 de lesão e uma de 2 lesões, uma categoria quando as 2 lesões estão presentes e uma quando não tem lesão. Então, o que a gente faz? A gente pega a última camada, que é essa aqui, a model.fc, vou mostrar aqui de novo, né? Aqui é toda a estrutura da rede, né, da ResNet, e pega aqui essa FC e substitui por uma que o número de saídas seja 4. Então, vou voltar aqui, ó. Opa, desculpa. Subi demais. Pronto, aqui. Peguei a ResNet. O número de entradas é 2048 e o número de saídas é 4. Aí, com isso, eu tenho o meu modelo. É um modelo que é baseado na ResNet e que serviria para o nosso problema, tá? Porém, pelas regras da competição, vocês têm que fazer uma rede de autoria própria de vocês, certo? Então, aqui eu estou mostrando como vocês podem fazer uma rede neural com o PyTorch. Então, vocês vão pegar uma classe, vão escrever o nome da sua rede neural, né? Pode ser, sei lá, visão computacional. Então, rede, visão computacional. E vocês têm que herdar dessa classe aqui, desse módulo, que é o nn.module. Certo? Aí aqui vocês vão definir as camadas das suas redes. E depois vocês vão sobrescrever um método. E esse método daqui vocês vão mostrar basicamente como é a propagação do forge, né? Como é o forge pass, né? Da sua rede, né? Então, basicamente, aqui eu criei uma rede que é uma rede com 224. Aqui está até errado, eu acho, né? Deveria ser 224 por 224, né? Que é uma camada linear, né? E ainda tem um 3 do... Enfim, acho que está meio errado aqui, viu, gente? Mas aqui é só para mostrar um exemplo de uma rede que, naturalmente, é uma rede ruim. Porque eu estou usando camadas lineares, completamente conectadas. Aqui, ó, perguntaram se eu estou fazendo uma rede com convolucional ou uma rede completamente conectada. Aqui eu estou mostrando uma rede completamente conectada, tá? Mas a minha intenção aqui é mostrar que essa rede completamente conectada é ruim mesmo, tá? Mas a estrutura em si vai ser a mesma. Se eu quisesse, ao invés de botar uma completamente conectada, eu fizesse uma self... não. Entendi agora, mas vou só terminar aqui a explicação e já volto para aí. Então, se eu botasse uma self.cnn1 e botasse nn, acho que é conv 2D, aí que eu já poderia fazer minha rede, tá vendo? O número de canais de entrada, né? Aí são 3. Canais de saída, aí, sei lá, 16. Estou chutando alguns números para tentar não dar muitas pistas do que é bom e do que é ruim para a competição, tá? Aí tem o stride, que pode ser 1, e assim por diante, tá? Então, aqui seria uma camada convolucional, e aqui embaixo eu usaria essa camada convolucional. Mas a estrutura é a mesma, tá? Se eu quiser, aqui, ó, na ResNet, não. Na ResNet, o que é que talvez a pessoa que perguntou aqui possa estar com dúvida é o seguinte. A ResNet, ela é uma rede convolucional. Mas aqui, aparentemente, eu estou usando uma rede completamente conectada. Só que, na verdade, é o seguinte, a ResNet e basicamente todas as redes de classificação, elas começam com várias camadas convolucionais e, no final, ela
ela faz um flatten, né, que ela pega o vetor de features e junta numa camada linear, tá? Então, aqui, no início, a ResNet, eu vou mostrar até aqui de novo. Quando vocês escrevem aqui ó, o model sozinho, ele vai imprimir a estrutura da rede, né? Então, quando vocês olham aqui, ó, você vai ver, ó, conv1, aí depois tem outra camada, né? Aí conv3, enfim, tem várias camadas convolucionais. E lá no final, ela vai pegar a rede aqui, ó. Aí aqui no caso ela fez como se fosse um flatten, fazendo uma média das features, ou seja, ela vai pegar todas as features convolucionais e vai fazer um vetor só. E como esse vetor, aí ele vai ligar numa completamente linear. Então, não sei se era exatamente essa a dúvida, mas assim, aqui a ResNet é convolucional, aqui tudo é convolucional, mas lá no final vai ter uma camada linear que vai ligar um conjunto de features, que geralmente é uma potência de 2, né? Aí 2 elevado a 11, enfim, e vai ligar uma saída que é igual ao número como é que fala? De classes de saída, tá? Deixa eu ver aqui se eu posso voltar aqui. Pronto. Acho que eu consegui tirar a dúvida. Então, aqui, se vocês testarem essa rede, vai dar um resultado horrível, porque eu estou usando uma completamente linear. Isso se não der um erro, né? Que estou vendo que tem uns erros aqui. Pronto. Aí, por fim, tem os hiperparâmetros, né? Que são variáveis que vão influenciar nos pesos, mas que não influenciam necessariamente na estrutura, né? Vão influenciar os pesos e no desempenho da rede, mas não vão influenciar necessariamente na estrutura da rede, tá? Então, aqui, ó, alguém sabe me definir época? Se alguém conseguir definir época aí no chat, seria bom. Então, aqui, ó, tem aqui também a taxa de aprendizado, né, que é a velocidade dos passos de aprendizado, né? Então, se eu botar uma taxa de aprendizado muito alta, meu treino pode ser mais rápido, mas ele também tem um risco de divergir, né? Então, pode ser que eu coloque uma taxa de aprendizado muito alta, e muito alta, tipo 0,1, tá? Não é 1000, nada disso. Não. Às vezes você põe 0,1 e já está muito alta, e não convergir o resultado, né? E se você botar uma taxa de aprendizado muito baixa, sei lá, 10 a menos 9, ela pode demorar muito para convergir. Então, vocês têm que pegar um valor ótimo, né, que não é nem tão alta, nem tão baixa. Né? Em geral, acho que 1 vezes 10 a menos 4, depende do problema, é claro, né? Mas é um valor pequeno. A quantidade de épocas responderam aí, Bia, né, respondeu, ela tá certa, tá? Ela falou que é a quantidade de idas e voltas da rede, né? E, assim, especificamente, eu diria que épocas, o que ela quis dizer com ida e volta, é que é a quantidade de vezes que você passa pelo dataset, né? Então, se seu dataset tem 1000 imagens, cada vez que você passa por essas 1000 imagens, completa uma época. Então, se seu dataset tem 1000 imagens, ela tem, você vai ter usado, na verdade, 1000 vezes, né? Você vai ter usado, repetidas ou não, 300 mil imagens. E tem uma pequena diferença ainda uma pequena não, tem uma diferença também para steps, são os passos, né? Os passos, eu já diria que são o número de imagens totais utilizadas dividido pelo batch size, né? Então, se você tem um batch size de 64 imagens, então, cada vez que você processar um batch, você vai ter um step, né? Espero que tenha ficado claro aí. Se não ficou claro, por favor, me avisem aí. Ok? Tá tudo claro, pessoal? Tá.
Pelo menos os feedbacks são bons por enquanto, né? Bom, ainda tem um critério, né, pode ser chamado também de função de perda. Quando eu fazia engenharia, tinha função custo, né, mas em função objetivo também, né? Mas o critério é mais no sentido de, em computação, eu vejo mais, pelo menos em Deep Learning, como função de perda, né? E basicamente ele vai mensurar o quão distante a saída da sua rede está do valor desejado, né? Então, se você tem, sei lá, uma imagem de um glomérulo que tem lesão, e aí você diz lá que ele tem 90% de chance que ele tem lesão, e ele realmente tem lesão, ou seja, 0,9 para 0,1, sua função de perda, ela vai dar um valor pequeno, e seus pesos vão ser pouco atualizados com relação a esse exemplo, essa imagem. Mas se você botar o contrário, botar 0,1, aí já acontece o contrário, né? Sua função de perda vai indicar, ó, essa imagem está muito errada, atualize bastante seus pesos para tentar corrigir esse erro, né? Então, aí com o tempo, ela vai tentar corrigir para 0,3, 0,5, 0,6, 0,8 e assim por diante, até se aproximar de 1, né? E o critério, quando você está trabalhando com variáveis categóricas, né, geralmente é o Cross Entropy Loss. Aí vocês têm o Binary Cross Entropy Loss, né, que é quando são duas, né? E tem o Cross Entropy Loss, que no caso aqui eu estou fazendo a soma deles, né? Só para deixar bem claro aí que eu não estou, enfim, não estou fazendo a média, né? Mas isso assim não assim, isso é quase que padrão, né? Porém, lembre que é o seguinte, na competição a gente está usando uma métrica específica. Para quem chegou até mais tarde, não sei se estava todo mundo aqui, a gente falou, né, que a métrica é o F1 score na variável, na modalidade macro. Então, vocês dão uma lida aí como é que calcula o F1, para ficar bem claro. E vocês podem, sim, tentar modificar esse critério para tentar melhorar o seu F1 final, certo? Então, se você chegou o Cross Entropy Loss, para mim, é o mais adequado no geral, mas eu quero tentar aumentar o F1. Então, eu vou fazer uma variação do Cross Entropy Loss. Você pode tentar. E tem um otimizador, né? O otimizador também é um hiperparâmetro importante, pois ele vai indicar como é que você vai atualizar os pesos, né? Então, esse daqui, por exemplo, que é o Stochastic Gradient Descent, em linhas gerais, o que é que ele faz? Ele pega o batch de imagens, calcula as derivadas e fala, ó, o melhor caminho é aquele. Aí no próximo batch de imagens, ele ignora todos os batches anteriores e atualiza os pesos novamente. Só com aquele batch, e assim por diante. Já tem outros otimizadores que vão tentar, não, eu vou tentar usar um pouco desse batch e um pouquinho do anterior. Então, vocês podem investigar outros otimizadores aí, né? Tem um que é bem famoso, que eu não vou citar aqui, para ver se vocês pesquisam e encontram. Mas podem ter certeza que esse daqui e tem um outro aí já são boas escolhas. Certo? Então, com isso daqui, com isso tudo definido, né? Se vocês definirem a rede também, né? Que aqui eu não defini, né? Mas quando vocês definirem esses hiperparâmetros, colocarem seu dataset na forma adequada, fizerem encontrarem bons data augmentations, aí vai para o loop, né, de treino. E o loop de treino ele é basicamente padrão, né? Essa aqui é a maior parte de código aqui, tá? Vocês estão vendo, mas vocês vão ver que não é grande coisa assim não, tá?
Porque no loop vocês vão fazer o quê? Vocês vão passar o modelo que vocês fizeram, né? Então vocês vão gastar um bom tempo nessa parte daqui. Vocês vão gastar um bom tempo nessa parte. E depois vocês vão passar seu modelo, o, o, o data loader de treino, o data loader de validação, o critério que vocês escolheram, o otimizador. Aqui é o nome, né? Caso vocês queiram salvar aqui. No meu caso, quando eu coloco o nome aqui para salvar, né? Então eu posso botar aqui visão computacional. Aí ele vai salvar os pesos, os melhores pesos com esse nome aqui. Aí tem o número de classes, né? Aí eu tentei botar um pouco um pouco genérico o código. E esse CUDA aqui, né? Foi até bom isso aqui aparecer, né? Alguém sabe o que é CUDA? Alguém gostaria que eu explicasse o que é CUDA, então? Certo. É o seguinte, o que é esse CUDA aqui, né? As GPUs, né? Elas usam bastante de paralelismo, né? Isso, já estão dando indicativo aí que tem a ver com GPU, né? E, sei lá, se você escrever uma linguagem, ou desculpa, se você escrever um programa para GPU em linguagem C, eu acho que vocês vão sofrer bastante, né? E geralmente o pessoal, quando quer fazer algo muito otimizado, eles têm que escrever em linguagem C, né? Mas você escrever em linguagem C e com paralelismo, seria bem. Eu não entendi o que perguntaram aqui. Vocês já pegaram a arquitetura? Então, assim, fica bem complicado, né? Então, o que é que vai fazer? O seguinte, o CUDA, ele é basicamente... na verdade, agora eu estou até confuso, né? Mas o CUDA, ele é basicamente a arquitetura, talvez, né? Deve ser isso que estão falando, né? Eu não sei se é a linguagem ou a arquitetura que vai meio que linkar o C com as GPUs, né? Então, você vai escrever um código em C e com a biblioteca CUDA, que é da NVIDIA, né? Você vai poder utilizar sua GPU de forma otimizada, tá? Então, é basicamente esse caminho daqui, né? Você escreve algum código em C, né? Para você acessar esse código em C, você faz um encapsulamento para Python, né? Então, você escreve... o caminho é basicamente esse aqui. Ah, legal. Bruno está comentando que em arquitetura de computadores tiveram que fazer um algoritmo em CUDA. Legal. Então, basicamente, para quem não... Para a gente, né, a gente está, vamos dizer, com sorte, né, porque a gente escreve o código em Python, né? Esse código provavelmente vai chamar uma rotina em C, em algum ponto, né? Essa rotina em C vai fazer essa arquitetura, vai utilizar da arquitetura CUDA, que é da NVIDIA, né? Então, as GPUs, né, que são usadas em Deep Learning, são todas da NVIDIA praticamente. Uma exceção, acho que talvez seja justamente a TPU, né, que eu citei aqui, né, ambiente de execução, está vendo alterar o ambiente de execução, né, TPU, né, vou até confirmar isso, que eu não sei. Então, você vem do Python para C, para CUDA, e com isso você pode usar o GPU, né. Então, aqui, ó, pronto, aqui, ó, Bruno esclareceu para mim. Obrigado, Bruno. CUDA é um tipo de API que você conversa com a GPU da NVIDIA, né? Então, acho que é isso mesmo aí. Você vai ter esse caminho daqui, né? Você vai com alguma linguagem de programação, você vai poder chamar a API da NVIDIA para poder utilizar a GPU de forma otimizada. Pronto, obrigado. Então, aqui, quando você fala device igual a CUDA, você está dizendo basicamente o quê? Se tiver não, eu quero usar a GPU, já que quase tudo é da NVIDIA, né?
Então, uma forma de você fazer aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó, esse código aqui é justamente fazer o seguinte, ó. No momento, eu não sei se vocês estão lembrados, ó, meu ambiente de execução, ele tá sem GPU, tá vendo? É acelerador de hardware igual a nano. Então, quando eu vier aqui, ó, se eu botar esse código aqui, ó, eu estou fazendo aqui, tem GPU disponível, ele vai retornar falso. Agora, se eu colocar o meu código, se eu mudar meu ambiente de execução e rodar todas as células, esse resultado aqui vai ser verdadeiro. E se for verdadeiro, ele vai retornar a variável device igual a CUDA, vai colocar, atribuir a variável device CUDA. Caso contrário, ele vai atribuir a variável CPU. Então, basicamente, o que é que eu quero aqui? Eu estou colocando como padrão utilizar GPU, ok? Então, eu vou até apagar esse código aqui e vou rodar todas as células. E quando eu rodar todas as células, ele vai... se fosse TPU, eu estou até na dúvida agora, viu? Eu acredito que possa... Deixa eu ver aqui, ó. Eu estou na dúvida, eu vou ficar devendo essa resposta, tá? Que eu nunca usei TPU, não, tá? A TPU usa CUDA também, né? O Bruno está dizendo. Bom, eu vou ficar devendo essa resposta aí e eu mando no chat depois, tá? Mas estão dizendo que provavelmente sim, que não precisa fazer nenhuma mudança no código, não, tá? Então, vou mudar o ambiente de execução, não sei nem se eu já mudei. Vou botar aqui GPU, vou salvar e vou rodar todas as... Cadê? Executar tudo. Reiniciar e executar tudo, tá? Se bem que eu acho que lá na frente eu vou ter que botar meu... Fazer o... Inserir meu código de ativação de novo. Segundinho, pessoal. Pronto, voltou aqui. Para ver se está rodando está tendo algum erro. Aparentemente não, né? Eu vou rolar lá para baixo. Daqui a pouco ele vai imprimir aqui, verdadeiro, né? Provavelmente. E enquanto isso eu vou continuar com o código aqui, tá? Então, ó, aqui, ó, primeira coisa aqui, ó, eu estou fazendo o seguinte, ó, o device vai ser eu vou pegar essa string daqui, né? E vou passar para device. Desculpa, para tosh.device eu vou usar o CUDA. Depois que eu colocar vou mandar o modelo para a GPU, né? Então lembre que o modelo, né, por padrão, ele não está aqui, ó, tá vendo? Agora retornou verdadeiro. O modelo não está. Deixa eu até interromper o treinamento, tá? Que como eu rodei todas as células aqui, ó, já está treinando, tá vendo? O modelo não está por padrão na GPU. Então eu preciso mandar o modelo para a GPU, tá vendo? Então eu coloco modelo ponto to device. E o device que eu estou usando é o que eu passei aqui como argumento dessa função. Aí aqui eu começo fazendo assim, ó.
Já estão dizendo que talvez a TPU, né, pelo que eu entendi aqui na mensagem, não seja usada pelo... Ou, desculpa, não use CUDA, né? Então, como falaram, né, a TPU ela só fica disponível para pesquisadores, né, e a gente consegue acessar pelos serviços do Google, certo? Então, vocês não vão comprar uma TPU no mercado. Então, aqui, ó, vocês estão aqui vendo a validação mínima, né? Então, basicamente, eu estou salvando o peso com a menor validação, né? Então, aqui eu poderia botar a menor perda de validação, poderia botar um número muito alto, mas aí também tem essa forma mais elegante, né? Que você usa o NumPy e coloca infinito. Então, vou começar com uma perda mínima infinita. Então, para cada época, né? Lembrando que eu botei aqui 300 épocas, eu vou rodar esse loop, né? Então, eu também estou monitorando o tempo, também estou monitorando meus acertos e o número total, né, de exemplos de treinamento. Se isso aqui está muito confuso, por enquanto, lembre que vocês só precisam saber disso aqui. Ó. Então, mandei meu modelo para a GPU a partir do dispositivo que eu tenho disponível, né? Se for o GPU. Bom, aí eu começo o treinamento, né? Eu vou fazer vou fazer um loop para ficar carregando as imagens no número de bits, né? No batch size, né? Que no nosso caso são 64 imagens, e também os rótulos dela. Nesse loop daqui, eu vou colocar meu modelo para treinamento, tá? Isso daqui é importante porque quando você coloca seu modelo para treinamento, ele pode usar algumas estratégias de regularização e também vai computar os gradientes, tá? Então, depois que eu botei meu modelo para treinamento, ó, eu também estou colocando minhas imagens e meus rótulos para o device, tá vendo? Isso daqui, ó, é só para passar para as imagens para o dispositivo, né? Então, a mesma coisa que eu fiz aqui em cima para o modelo, eu não posso operar o modelo na GPU e as imagens na CPU. Então, eu tenho que mandar também pro dispositivo que eu estou usando, né? No caso, a GPU. Depois, isso daqui, ó, modelo imagens, basicamente isso aqui, ó, é forward propagation. Eu estou fazendo modelo.forward. Só que aqui tem uma forma mais simplificada, né, em que eu chamo essa função forward diretamente do objeto modelo. Então, eu passei aqui, ó, as minhas predições, né? No caso, como eu não usei a softmax na saída do modelo, isso daqui, na verdade, é o log das minhas probabilidades, tá? Mas isso aqui poderia ser também a probabilidade da forma que eu definisse meu modelo, tá? Depende como vocês vão definir o modelo de vocês. Tomem cuidado, isso aí é importante. Vocês têm que tomar cuidado com o seguinte: se vocês forem utilizar um critério estabelecido pelo PyTorch, geralmente eles não aplicam softmax na saída do modelo, por questão numérica, tá? Se vocês lembrarem do softmax, ou para quem não conhecer, se você pega o softmax, você pega um número, sei lá, o número 30, e pega E elevado a 30. Isso aí pode dar um problema numérico. Por isso o PyTorch trabalha já com esse 30, entendeu? Ele não faz o elevado a 30. Ele calcula a perda a partir do 30 por questão de estabilidade numérica. Então, vocês têm que olhar na documentação. Eu vou até olhar aqui, ó. Eu acho que no Binary Cross Entropy Loss, por exemplo. Oh, perdão, peraí. No Binary Cross Entropy Loss, eles falam que eles não aplicam o... Deixa eu ver aqui. Não, perdão. Lembrei agora. Tem um Binary Cross Entropy Loss e tem um Binary Cross Entropy Loss with Logics. Tá vendo? Então, ó,
Esse daqui é o numericamente mais estável, porque ele não faz esse E elevado a um número grande, entendeu? Então, vocês têm que ver o que vocês estão, o que é esperado para a função de perda de cada função de, o que é esperado por cada função de perda, tá? Se são as variáveis, os logitos, né, como eles chamam, os logitos, ou se são ou se é a própria probabilidade. Bom, aí aqui, ó, quando você aplica o critério, você tem a perda, né? Aqui eu estou fazendo uma variável chamada perda corrente. Então, eu estou somando a perda que eu calculei agora na perda corrente. E aqui, ó, é a atualização dos pesos utilizando o backpropagation, tá? Então, o que eu faço? Eu pego primeiro o otimizador e zero os gradientes que estão acumulados. Zerei os gradientes. Depois eu faço o backpropagation para calcular o backpropagation. E depois eu faço um step, ou seja, eu dou um passo na direção de melhorar os pesos. Eu ouço falar, né, que muita gente esquece, né, de botar um desses aqui e tal, e acaba dando erro, né? Como esse código vai estar disponível para vocês, eu acho que vocês vão ter menos chance de errar. Mas isso aqui basicamente é padrão em todo loop de treinamento de Deep Learning. Você faz o otimizador, zera os gradientes, faz o backpropagation e faz um step do otimizador. Certo? Aí aqui, ó, essa parte toda aqui, ó, é só para ver a acurácia do treinamento, né? Que é importante, mas não é tão importante quanto a acurácia da validação, né? Então, aqui, ó, isso aqui tudo é só para monitorar, né? Então, aqui eu faço a predição, né? Que é basicamente eu vou ver o que a rede está dizendo e vou comparar com os rótulos verdadeiros, né? O ground truth. Então, depois que eu fizer isso aqui tudo, eu vou fazer um loop por cada uma das labels para ver quais são, para ver onde o modelo está acertando, né? Se está acertando mais em uma categoria ou em outra. Aí aqui também é só, como é que eu posso falar? Só print, né? Só log. Então, estou imprimindo a perda média, imprimindo a acurácia de treinamento e assim por diante, tá? E depois ainda aqui vem a parte da validação, né? Essa parte da validação foi até bom. Eu esqueci várias coisas se não fosse o código. Então, aqui na parte da validação, ó, repare o seguinte, ó, tem esse contexto aqui, né? Eu esqueci o nome correto, acho que é contexto mesmo, né? Tosh.nograd, né? Então, aqui, ó, nesse contexto aqui do Python, eu não vou computar os gradientes. E como eu não vou computar os gradientes, o processamento da GPU vai ser mais rápido, né? Ou então eu vou ter mais memória livre e vou poder usar batch sizes maiores. Então aqui a mesma coisa, que é só para monitorar a acurácia, mas aqui eu vou fazer um loop por todas as imagens e por todos os labels do dataset de validação. Aqui, ó, eu coloco o modelo como evaluation, né, para usar todo o poder do modelo, né, porque, como eu disse, né, quem conhece o Dropout aí sabe que é uma estratégia de regularização que é usada para treinamento, mas que corrói a performance da rede, né, então é importante eu colocar o modelo para avaliação, né, evaluation, para teste também, né, e aqui é para treino, ó. Aqui eu coloco o modelo para treino, aqui eu coloco o modelo para teste, para inferência, e aqui eu ainda coloquei esse contexto aqui, né, para não computar os gradientes. Aí aqui vai acontecer basicamente a mesma coisa. Ó. Isso aqui tudo talvez desse até para
fatorar um pouco o código aqui. A única diferença é que enquanto aqui, ó, em cima, eu fazia a atualização dos pesos utilizando o backpropagation e o otimizador, tá vendo? Aqui o backpropagation e o otimizador. Aqui embaixo eu não faço isso. Eu só faço a avaliação do modelo, né? Então eu calculo a predição. Aqui eu calculei a perda, né, de validação, não é obrigatório, né? E no final, aqui também, ó, só log, tá vendo? É bem parecido com o que está de cima, né? Como eu disse, daria para fazer uma fatoração aqui do código, para fazer um if train, faça isso, else, pronto. E aqui no final, o que é que eu faço, né? Aqui foi a regra que eu adotei, tá? Em que eu peguei, se a validação mínima for maior do que a validação atual, eu vou salvar o modelo, né? Porque meu modelo está melhorando, né? Caso não esteja melhorando, pode ser um sinal de overfitting, ou pode ser que tenha tido alguma variação aí no treinamento que fez com que o modelo não melhorasse na época atual. Ok? Então, com isso aqui, esse loop daqui, eu sei que é muita coisa assim, né? Quer dizer, pelo menos para mim, quando eu olho um código desse, às vezes me assusta. Mas assim, eu comentei tudo aqui, né? Então, acho que dá para, se vocês lerem com calma, vocês já vão conseguir entender melhor, né? Caso não estejam, não tenham entendido alguma coisa, podem perguntar agora também. O que eu vou fazer é só o seguinte, eu vou rodar esse código aqui, porque ele vai mostrar aqui um pouco do desempenho, né? E já vai, aqui eu tenho aqui, ó, reiniciar e executar tudo, né? Estou fazendo isso, reiniciar e executar tudo. E enquanto isso, eu queria saber se vocês têm algumas dúvidas, que depois eu vou dar algumas, não é dicas exatamente, né? Mas o que é que pode variar de um trabalho, né, para o outro, né? O que é que vocês podem explorar para irem bem na competição. Alguém tem alguma dúvida? Claro, pode abrir o microfone. Daqui a pouco eu também vou parar de gravar porque, como eu falei, né, isso aqui talvez vá para o YouTube e eu sei que tem aluno que não gosta de falar gravando. Mas pode falar, viu? Não é para desincentivar você a falar. Boa tarde, professor. Oi, boa tarde. O professor tinha dito que não era para, tipo assim, fazer baseado em uma rede, tipo uma ResNet, essas coisas. Tipo assim, quando a gente está lendo o artigo, a gente acaba pegando alguns conceitos, assim, porque ele usou aquela camada, porque ele fez o dropout. E aí, no caso, a gente não. Para eu fazer essa nossa, a gente acaba pegando algum conceito ou outro, não? Eu fiquei na dúvida. Isso, E não que vai ficar igual, mas. Eu concordo com você. Eu acho que vocês podem usar algumas coisas das outras redes, não tem como, né? Só que, por exemplo, eu acho que você não deve usar transfer learning, né? Porque como é que para Não transfer pode, learning, está nas regras lá. essas coisas assim, acho que não tem como coincidir, alguma coisa assim, né? Então, vocês não podem usar transfer learning, vocês podem talvez se inspirar em alguma camada da rede, alguma estrutura, tal, mas vocês têm que, principalmente, vocês têm que saber justificar, né? Inclusive, né, daqui a pouco eu vou falar algumas coisas assim, né, porque isso não tinha sido planejado, mas eu gostei muito de algumas coisas que aconteceram. Eu fui fazer uns testes aqui, né, então aqui, ó, tá treinando a rede, né, então como eu falei, tem muito código que tá aqui em cima que é meio que só para log, né, então se eu talvez pudesse apagar muita coisa aqui, ó. Por exemplo, isso aqui eu poderia apagar, isso aqui eu acho que não é bom apagar, mas tem várias coisas aqui que dá para apagar e que continuaria funcionando o código, né? Então, acho que isso aqui tudo daria para apagar, né? Então, isso aqui, o loop de treino é só isso aqui. O resto é só para log e para monitorar o desempenho da rede. Mas como eu estava falando, tem algumas coisas que não estavam planejadas
mas que eu gostei, porque é o seguinte, ainda que você se inspire muito numa rede para fazer, tem muita coisa aqui que eu já percebi que talvez seja mais vantajoso de fazer do que você simplesmente ter uma rede potente, tá? Então, tem coisas aqui que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, né? Você vai ter que sair da cabeça de vocês, né? Por exemplo, esse dataset é desbalanceado. Será que vocês conseguem, de alguma forma, contornar isso para melhorar a métrica de vocês? Porque, como eu falei, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui eu estou salvando a rede com a menor perda. Mas nem sempre a rede com a menor perda é aquela que tem a melhor métrica em F1. Então, será que vocês conseguem explorar isso? Outra coisa, eu falei agora, o dataset é desbalanceado. Se vocês olharem bem ali como é que é calculado o F1 score no macro, talvez vocês consigam pensar, talvez seja melhor eu acertar essa classe. Ou então talvez seja melhor eu ignorar tal classe, porque ela não vai importar tanto na métrica final. Então aqui, eu listei algumas coisas que vocês podem utilizar. Aqui eu acho que está mais ou menos em ordem alfabética, tá? Porque eu não quero dar pistas necessariamente do que que eu acho que é melhor, o que é pior, né? Tem uma outra coisa aqui que eu acho que é indiferente, mas tem coisas aqui que são muito importantes, então é bom que vocês pesquisem bastante antes de saírem investindo muito em um único ponto, entendeu? E fazer teste, né? Então, assim, uma das coisas que eu vi em Deep Learning que faz sentido realmente é você fazer uma versão mínima do seu código, né, funcional, e depois ficar iterando, né? Mas também você não vai ficar iterando em coisas que vão ser infrutíferas, né? Então, vocês têm que fazer uma versão mínima do código, né? Então, aqui tem uma versão razoavelmente mínima, só falta vocês acrescentarem a rede, né, de vocês, ou uma primeira versão delas, e depois vocês têm que pesquisar para ver qual caminho vocês vão seguir, né? Para vocês não ficarem gastando tempo com coisas que vão ser infrutíferas, certo? Tem mais alguma dúvida aqui? Eu vou parar de gravar aqui então, né? Para tentar incentivar um pouco vocês a falarem mais. Mas só mostrando aqui, aqui, a gente está usando, eu não sei se foi a ResNet 50 ou a ResNet 18. Deixa eu ver ali em cima. Foi a ResNet 50, tá? Então, a ResNet 50 aqui está treinando, então aqui é outra coisa que é interessante, né? Treinou bem rapidinho, vocês vão ver que aqui a perda está caindo aqui ainda, caiu aqui de novo, mas acho que depois, agora já parece que não está caindo tanto, né? Já deu overfitting, provavelmente, né? Está com 98% de acurácia no, no treino e 60 de validação, né? Então, provavelmente já deu overfitting. Então, esse problema daqui, eu acho que, como ele tem poucos dados, vocês talvez tenham dificuldade em atingir uma acurácia muito alta, tá? Então, a acurácia talvez não fique tão alta. Talvez vocês tenham problemas de overfitting. E como são várias categorias, né? Então, talvez também seja difícil ficar com uma acurácia alta também por causa disso. Certo? Uma última coisa que eu ia falar, né? Se tiver algum erro no código, não me culpem, tá? Esse código foi para ajudar, viu? Se tiver algum erro, corrijam, não venham me culpar depois, não. Pode ser que tenha algum erro, inclusive na parte de, como eu falei, né, no critério, que às vezes ele espera a probabilidade, às vezes espera log da probabilidade, às vezes, enfim. Às vezes espera que seja um hot vector, às vezes espera que seja a label em si, tá? Então vocês vão ter que, se eu tiver algum erro aí, corrijam, investiguem isso, entendam o código primeiro, e para não evitar depois, usei o código que me passaram e que estava errado. Não, o código foi só para ajudar, para vocês entenderem a estrutura. Se tiver alguma coisa errada, não foi intenção, vocês me desculpam, mas também não me culpem, tá? Então é isso. Eu vou parar de gravar aqui e aí vocês podem tirar as dúvidas, tá? Eu sei que sempre vai ter alguém que vai parar a apresentação, mas eu não parei de gravar ainda. Tá. Obrigado aí, pessoal.